mesmo. E quem tem filhos na pré-escola tem tido muita dificuldade com o ensino remoto. Pais e mães reclamam da dificuldade de atenção dos pequenos na hora de acompanhar as aulas virtuais. Só que os especialistas alertam que mesmo à distância essas aulas são importantes nessa fase dos pequenos. Em frente ao computador, o pequeno Alexandre segue as orientações da professora. Que cor que a prof pediu para pegar? Laranja. Depois, a próxima missão é pintar os tijolos da casinha. Olha, para pintar a casinha. Vamos pintar, mãe? Vamos. É o primeiro ano do garotinho de 3 anos na escola. Tudo estava em fase de adaptação quando chegou a pandemia. Em casa, agora, as atividades acontecem com a ajuda da mamãe. É bacana, a professora conta história, canta música, eles tentam entrar, mas como o clima é de casa, a idade deles é pouca, então acaba que eles se distraem com qualquer coisa. A gente tem que estar disponível. As crianças que ficam sozinhas não prestam nem um pouco de atenção. Manter a atenção dos pequenos voltada para a tela não é tarefa fácil, mas esta tem sido a forma encontrada por muitas escolas para chegar à casa das famílias nesta época de isolamento social. Na educação à distância, a gente não discute ensino, a gente discute aprendizagem. Não se trata do que o professor vai ensinar, se trata do que o aluno precisa aprender. E aí usa-se da linguagem que existe disponível nos recursos tecnológicos, nos recursos digitais e os formatos, os modelos disponíveis para, de acordo com essas linguagens e coerente com elas, promover a aprendizagem desses indivíduos. Ainda de acordo com o Everton, a educação à distância é um modelo de aprendizagem sólido que vem formando muita gente ao longo dos anos e precisa ser respeitado. Ele destaca que hoje vivemos um momento que ninguém estava preparado e que as escolas foram forçadas a implantar o ensino remoto emergencial. Nós vivemos uma realidade em que ninguém estava preparado para isso. Não estamos todos dentro de casa porque queremos, mas porque devemos tomar cuidado com a saúde nesse momento, mas a escola não pode se ausentar. Ela precisa, de alguma maneira, transpor algumas das suas experiências para dentro da casa das famílias, das crianças, para que isso possa acontecer e tenha alguma validade dentro dos órgãos que analisam a legislação educacional, para que isso possa, de fato, ser utilizado e possa ser validado e a aprendizagem não se perca. Na casa do Fabiano são 2 pequenas. A mais velha, em idade escolar, se diverte com os potes de plástico. Esse, mamãe. Essa? Coloca ali? Então coloca, vamos ver, filha, se cabe. Muito bem! Que legal! Parabéns, ó, acertou! E assim, de uma forma simples, na sala de casa, com a ajuda dos pais... Papai, fecha! Papai fecha. Papai, fecha! Aí, ó. A Liz não deixa de aprender novas habilidades. Dentro do possível, a gente está fazendo aí algumas atividades com as meninas e tal, especialmente com a Liz, né? Mas que são direcionadas até inclusive pela escola, isso que é a parte bacana. Então tem todo um processo pedagógico envolvido nessas atividades. Isso, filha, ó, fazer papá, então a gente vai fazer comidinha, vai escovar o dente, então criar algumas rotinas de casa, até inclusive com elas, que ela vai se adaptando. A Alice, também de uma forma lúdica, lembra dos números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui na fora ficou 6. Já aqui, a menina de 4 anos aparece com roupa de chefe de cozinha. Enquanto o bolo que ela ajudou a preparar assa, a pequena dança uma música em francês. Propostas enviadas pela escola e que estão sendo seguidas de acordo com a rotina da família. A gente vai brincando e a criança vai assimilando o conteúdo
sem nem se dar conta disso, né? A percepção dela é só brincadeira. A escola está ajudando a gente a construir memórias afetivas significativas. Então, além do conhecimento, além dos conteúdos, através de uma forma lúdica, nós estamos juntos construindo memórias afetivas significativas que vão marcar, que a Alicia vai levar para o resto da vida, né, filha? Sim. Não é fácil não. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a Ana Jacob, ela é pedagoga. Ana, bom dia. Bom dia. Quero entender um pouquinho melhor. A gente viu ali na reportagem algumas crianças vendo as aulas ali no computador, praticando também os exercícios ali com os pais. Esse momento, de fato, é muito importante na formação desses pequenos. Acredito que seja uma dificuldade manter entretido também no computador. É a melhor forma? Eu acredito que os encontros virtuais não são tão necessários assim para as crianças, até porque essa exposição aos aparatos tecnológicos não são recomendados por mais de 1 hora para as crianças muito pequenas, mas eu acredito que é de extrema importância que a escola estabeleça esse diálogo, orientando os pais de como organizar essa rotina com a criança em casa. É muito importante que a escola se abra para cada família, porque elas são diferentes, e que ajude as famílias a se organizarem em casa uma rotina que funcione de verdade para a criança se desenvolver. Que ela passe mais tempo brincando e interagindo, que são os eixos que são propostos pela lei, do que ficar na frente do computador. A professora vai ter que emprestar o conhecimento dela para os pais de como estar com a criança de uma forma significativa. Ana, agora quando você fala que tem que ficar com a criança, fazer algumas atividades, eu logo lembro dos pais que estão trabalhando em casa. E eu acho que é aí que surge a maior dificuldade mesmo. Praticar essas atividades, cuidar ali da criança. Era uma criança que antes ficava na escola durante a tarde. Então, assim, não é uma tarefa fácil e o pai também não tem que se culpar por isso, mas tem que tentar se adaptar de alguma forma. Exato. Por isso que eu acho muito importante a gente ressaltar que a escola não precisa oferecer atividades para as crianças fazerem com os pais, porque isso vai demandar material, vai demandar tempo, vai demandar atenção. E o pai não tem toda a estrutura de avaliar esse processo, de se realmente a criança está se desenvolvendo ou se só está sendo um passatempo e um entretenimento. O papel da escola não é entreter a criança. O papel da escola é pensar contextos significativos para a criança estar inserida. Então, muitas vezes, até a criança poder vivenciar e observar o pai, às vezes, trabalhando um pouco, enquanto ele está ali no mesmo espaço, mas brincando livre no chão, é muito mais significativo do que estar na frente da tela ou estar fazendo uma atividade. Tem o Paulo Fock, que ele é um dos principais colaboradores da Base Nacional Curricular Comum, que é um documento que orienta a educação infantil, e ele caracteriza que a gente não pode transformar a educação infantil em um monte de trabalhinhos. A educação infantil é você pensar uma relação de interação significativa para a criança. E nem sempre isso é uma atividade. Às vezes isso é estar observando o pai trabalhar, às vezes é estar escutando a mãe na cozinha e é estar brincando livre, né? Essa imagem das crianças brincando com materiais que nem são brinquedos. Com um potinho, brincando, exatamente, né? É muito mais significativo do que estar no computador ou estar fazendo atividades em papéis de registro, né? E, Ana, eu quero até te perguntar uma coisa, em relação a essas crianças que estão ali brincando com o potinho, estão se desenvolvendo de alguma forma. Tem alguma orientação para os pais? Como é que eu posso dividir essa rotina do meu filho? Porque são muito pequenininhos. Quando tem uns 12, 13 anos, fica ali sentadinho, assiste na marra a aula, tem que assistir. Mas e os pequenininhos, assim, que rotina estabelecer? Tem alguma dica nesse sentido? É claro que a orientação principal deve vir da escola, mas você, como pedagoga, tem alguma orientação? Eu acho que os pais não podem perder de vista a necessidade de você ter uma rotina, considerar o que você tem em casa. Nós acordamos, então como que eu posso inserir a criança na ajuda do café da manhã? Porque isso já vai ocupar o tempo dela. Pede para ela arrumar a mesa, separar os talheres, mesmo os muito pequenininhos. Você vai precisar refazer um pouco ali a hora que você sentar, mas você consegue de novo. Estou trabalhando. Narrar isso para a criança, agora é o momento que o papai vai trabalhar, você precisa explicar o que está acontecendo nesse momento. A criança entende. Essa antecipação do que vai acontecer durante o dia e do que está acontecendo no momento, a criança ela é muito inteligente e ela consegue entender isso. Então, você vai trabalhar aqui comigo um pouco, pega um papel, uma caneta, deixa a criança ali, você faz anotações para mim, valoriza essa ação, esse brincar dela, que ela vai se sentir integrada e ela vai participar tranquilamente. Que legal, gostei. E, Ana, mais alguma orientação para quem está assistindo o Paraná no Ar, é pai, está passando por esse momento super difícil e complicado, porque não é mole não, né? Não. Tem que dar conta dos pequenos, às vezes são 2, 3, já dá trabalho, né? Nesse sentido, assim, de cuidar, imagine 3. Eu acho que é bem interessante os pais terem paciência e empatia,
porque as escolas, principalmente as escolas particulares, elas estão ainda desamparadas pelas questões das leis. O Conselho Nacional de Educação não se posicionou, então as escolas não têm como negociar abertamente ainda com os pais, porque não tem nenhum respaldo, né? Então, empatia dos pais nesse sentido e busquem as escolas abertas para o diálogo, peçam ajuda, porque eu tenho certeza que tanto os professores quanto a parte administrativa das escolas querem ajudar os pais, mas eles também estão assustados. Com certeza. Ana, obrigada pela tua participação. A gente se vê. Obrigada. Até. Pois é, eu fico pensando, além dos pais, a dificuldade dos professores. A gente fala muito dos pais, mas a dificuldade deles também deve ser enorme.